Já parou para pensar em como seria usar um código legal de 3.000 anos para governar um país moderno? Parece uma ideia meio maluca, né? Pois é, mas essa é a história fascinante que a gente vai desvendar hoje. Essa mistura, esse encontro entre a lei judaica antiga e o moderno Estado de Israel. É uma viagem que fala sobre identidade, história e o que significa, no fundo, a própria lei. Então, a grande pergunta é essa: como é que um código legal tão antigo, de milênios, se encaixa num país do século XXI? E isso, olha, não é uma questão teórica, não. É um desafio real do dia a dia de Israel, que acaba moldando a sociedade e as leis de um jeito que a gente nem imagina. Vamos entender melhor como isso funciona? Para começar, tem uma coisa que a gente precisa deixar bem clara. Quando se fala em lei judaica, não estamos falando só de religião. A gente está falando de um sistema de direito completo. É de fato o código de uma nação. E o nome desse sistema é Halakha. É importante não pensar nela só como um conjunto de regras religiosas. Pense nela como um verdadeiro código legal, que cobre direito civil, penal, familiar, tudo mesmo. Por séculos, a Halakha foi, digamos, o sistema operacional da vida judaica. Olha só essa citação do jurista Menahem Elon que resume tudo perfeitamente. Ele disse que a lei judaica transformou a comunidade em uma comunidade dentro de uma comunidade. Isso é muito forte, né? Quer dizer que a lei não era só um monte de regra, era o que criava a identidade nacional do povo muito antes de existir um Estado. E aí a gente já avança no tempo para ver o que aconteceu com essa lei no exílio. E aqui a gente entra na grande ruptura da modernidade. Um período que, bom, mudou tudo para Halakha. A partir do século XVIII, com a era da emancipação lá na Europa, os judeus começaram a ganhar direitos civis. Isso foi um avanço incrível para a igualdade, claro, mas teve uma consequência que ninguém esperava. Acabou com a autonomia jurídica que as comunidades judaicas tinham. Os tribunais do Estado passaram a tomar o lugar dos antigos tribunais judaicos. E o que aconteceu na prática? O domínio da lei judaica, digamos, encolheu drasticamente. Ela continuou super forte em assuntos de família, tipo casamento, divórcio, mas perdeu quase toda a autoridade no direito civil e criminal. Basicamente, a Halakha deixou de ser um sistema jurídico vivo do dia a dia e virou mais um objeto de estudo, uma coisa teórica. E essa situação toda nos leva direto a um dilema gigantesco na fundação de Israel: a possibilidade de um Estado sem a sua própria lei. E aqui, a gente se depara com um paradoxo incrível. O renascimento nacional do povo judeu teve um sucesso estrondoso em reviver a língua hebraica, transformando uma língua antiga numa língua moderna falada por todo mundo. Mas e a lei judaica? Bom, ela estava completamente despreparada. Tinha caído em desuso, não estava pronta para virar o sistema legal de um país novo em folha. Então, qual foi a saída? É até surpreendente, mas o novo Estado não começou do zero com a lei judaica. Ele simplesmente herdou o sistema legal que os britânicos deixaram para trás, que era uma verdadeira colcha de retalhos, misturando lei otomana com lei inglesa. E uma peça central disso tudo era o famoso artigo 46. Basicamente, ele dizia que se a lei local tivesse alguma brecha, alguma lacuna, os juízes deveriam preencher essa lacuna com os princípios da common law inglesa. Pensa só, o padrão para o novo Estado judeu não era a sua própria lei milenar, mas a lei da Inglaterra. Bom, com o sistema legal estrangeiro em vigor, a pergunta era: como Israel poderia se reconectar com a sua própria herança jurídica? Foi preciso construir uma ponte legal. Vamos ver as estratégias usadas para isso. Foram basicamente 3 caminhos. O primeiro, mais simbólico, começar a dar às leis nomes em hebraico que vinham da tradição jurídica judaica. O segundo, bem mais profundo, usar a Halakha como inspiração para criar leis novas. E o terceiro, um mecanismo formal que basicamente dizia aos juízes: olha, se a lei moderna não der a resposta, consultem a herança judaica. E a gente vê isso acontecendo de verdade. Leis como a de verbas rescisórias, por exemplo, foram inspiradas em conceitos lá da Bíblia. Outras, como a lei dos depositários, pegaram definições direto do Talmud. Mas a grande virada, o ponto de inflexão, veio em 1980 com a Lei dos Fundamentos do Direito. Essa lei fez algo radical. Ela trocou, oficialmente, a lei inglesa pela herança judaica como a fonte principal para preencher as lacunas da lei. Foi uma verdadeira mudança de identidade para o sistema jurídico inteiro. Isso tudo nos traz até os dias de hoje, porque essa história está longe de acabar. O diálogo continua e o debate está mais vivo do que nunca nos tribunais de Israel. Hoje, no centro desse debate, existem basicamente 2 filosofias opostas. De um lado, tem uma turma que defende que a lei deve ser interpretada por ela mesma, ou seja,
só com base no seu texto e nas necessidades da sociedade atual. Do outro lado, tem quem argumente que, quando a lei não é clara, os tribunais devem, sim, olhar para a herança judaica como a principal fonte de inspiração. E para a gente entender como essa briga de ideias funciona na vida real, tem um caso famoso, o da propriedade perdida, Endeles contra Carran. Imagina a cena. Acharam os títulos ao portador, valiosos, dentro de um cofre de banco. De quem eram? Do banco? De quem achou? A Suprema Corte ficou dividida. Seguimos o precedente inglês ou os princípios da lei judaica sobre achados e perdidos? E quem apareceu forte nesse debate? O juiz Menahem Elon, aquele mesmo jurista lá do começo. Ele foi categórico. Disse que quando a lei não dá conta, é preciso recorrer principalmente aos princípios da lei judaica para a orientação. Para ele, a herança não é uma peça de museu, é uma ferramenta viva para resolver problemas de hoje. Só que o presidente da corte na época, Moshe Landau, tinha uma visão completamente diferente. Para ele, seria um erro simplesmente trocar uma fonte externa, a inglesa, por outra, a judaica. Ele defendia que a legislação tem que ser interpretada com base no seu próprio conteúdo, ou seja, um sistema legal moderno tem que se bastar, tem que andar com as próprias pernas. E é isso que nos deixa com a pergunta final, que é o coração de todo esse debate. A herança de uma nação, ela deve ser uma fonte viva para a lei do presente? Ou deve ficar guardada só nos livros de história? A resposta para essa pergunta continua sendo escrita, todos os dias, nos tribunais e no parlamento de Israel, nesse diálogo sem fim entre o antigo e o moderno.